Fala galera, estamos aqui no nosso podcast externo, dessa vez aqui com a Larissa Stephanie Fonseca no One Day. É isso mesmo, ela que já esteve ali no salão, né? Está toda produzida, nem precisava porque já nasceu linda, né? E aí agora a gente está aqui porque a gente quer ouvir um pouco dela. Vamos conhecer um pouco da trajetória dela até a tão sonhada aprovação em medicina. Olha só, cara, aprovadaço em medicina, vamos ter uma futura médica cirurgiã. Isso aí. É isso mesmo. Então já vamos começar perguntando, né, que é o que interessa, que é o que vocês querem saber mesmo, né, sobre a trajetória dela, a carreira, medicina, tudo que envolve isso, né. Como foi a decisão de fazer medicina? Rapaz, isso já vem desde pequenininha. Eu lembro que a mãe falou assim pra mim, qual é a tua vontade? Qual área que tu quer seguir em medicina? Aí foi passando os tempos, mas tem uma segunda área que tu deve? Não, só medicina. Sempre nem passou pela cabecinha? Não. Odonto, direito? Não, sempre foi a primeira opção, medicina. Que eu acho que quando a gente tem um propósito, a gente deve focar só nele, né? Porque quando a gente desvia já o foco, acaba que atrapalha o foco principal. Então esse sempre foi o meu foco desde o começo, medicina. Muito bom, é isso mesmo, galera, ó, plano A e não tem plano B. Pra Larissa não teve plano B e é por isso que ela conseguiu essa aprovação, né? E me fala assim um pouco, como foi assim tua rotina de... Olha, obrigado. E me fala então, Larissa, assim, como é que foi essa tua questão da tua rotina? Tu não é daqui de São Luís, né? Não. Você é do interior, no Isso. caso, né? E você estudou lá o ensino médio? Como não, eu vim fazer o finalzinho do ensino médio aqui. E assim, eu já entrei no cursinho. Lembro que eu fiquei sabendo de muitas qualidades e aí acabei cursando e foi maravilhoso, né? Porque o ensino e a qualidade e o desenvolvimento é perfeito. Do curso One. Isso. Olha que elogio bom, bacana. Esse elogio aí a gente se estende, né? A galera que tá aqui atrás, fora das câmeras, tem muita gente que tá aqui com a gente, né? E eles que fazem o sucesso do curso One, galera que trabalha com seriedade. Mas e Larissa, e aí me diz como foi teu ensino médio? Teu ensino médio foi fácil, foi difícil, escola pública, escola particular? Teus professores foram bons? Teve alguma coisa assim que foi marcante pra ti nessa jornada, ainda no ensino médio? Sim, acho que o último ano, que é o terceirão, né? O famoso terceirão, sempre ficou muito marcante, que foi o que eu fiz aqui. Então foi o início de muita coisa, assim, terminando o finalzinho ali da juventude para poder entrar com uma coisa mais séria. Então sim, foi, nossa senhora, eu lembro com muito carinho poder esse ano, ensino médio, terceirão, então. Ele sempre foi uma aluna assim, aplicada, dedicada, não? Eu dei uma brincada, Henrique e tal. Como é que foi Eu isso? estaria mentindo se eu falasse isso, mas eu sempre tentei ser o mais dedicada possível. Eu lembro que a mãe falava, pode brincar, mas portanto que faça suas obrigações, né? Então, graças a Deus, eu não tenho o que dizer sobre o terceirão. Sempre tirei notas boas. Tu foi aquela menina comportada ali? Fui, isso eu tenho que dizer. Eu fui comportada, sempre tive muito medo de me envolver em alguma coisa. Sempre fui muito na minha. A galera do interior brinca, né? A galera do interior gosta de brincar, gosta de curtir. Mas eu era daquela que conhecia todo mundo na escola. Falava com todo mundo, todas as salas, mas sempre na minha. Sempre tive E te colocava pra desfilar, pra ser na gincana, a garota da nossa equipe, alguma coisa assim? Tentaram algumas vezes, mas eu acho que eu nunca aceitei. Eu tinha um pouco de vergonha disso, mas já tentaram sim. E sempre isso, né? Povo. Então tu é tímida, né? Sou mais a minha. Mais corajosa, valente. Isso. E aguerrida. Essa coisa de tu vir pra cá, pra capital, né? É uma realidade. Muitas pessoas saem da sua casa, do conforto dos seus pais. Muitas pessoas vão em busca do seu sonho, como é o teu caso, né? Como foi isso? Foi fácil? Foi uma transição suave? Você veio morar sozinha, com o irmão, com o parente? Como foi isso? No começo foi um pouco complicado por eu ser filha única. Então a minha mãe sempre me guardou muito por conta disso. Então foi por muitas conversas, muita confiança, né? Ela sempre transmitiu isso pra mim, ela sempre disse que confiava no que eu dissesse. E aí o que acontece? Quando eu vim, eu tive que morar sozinha. Passei um tempão morando sozinha, tive que me adaptar a muita coisa. Sozinha mesmo? Sozinha. A mãe ficava vindo de 20 em 20 dias até pouco, mas sempre tentava vir. Mas era nisso, com muita responsabilidade. Eu acho que com isso acabou que foi amadurecendo muito rápido. E eu sempre tive muita responsabilidade dessa questão, né? Vou saber o que fazer e como fazer. Bom, conversando contigo aqui, te ouvindo assim, você aparenta ser uma pessoa centrada, muito consciente do que quer, muito obstinada.
né? Veio cedo ali, com seus 16 para 17 anos, 15 para 16 na verdade, né? Foi 16 para o finalzinho, foi 16 para 17 mesmo. Aí veio morar só, já consciente, já sabendo que queria fazer medicina e conseguiu. Você se considera uma pessoa assim, obstinada, focada, centrada? Desafios podem vir que eu venço, tempestades, tribulações aparecem. A gente sempre faz o possível, né? Sempre fazemos o possível. Então eu sempre tentei ser corajosa. Sempre tentei seguir meus objetivos para que eu obtive o que eu tenho hoje, né? A área que eu tô seguindo, que era sempre foi o meu sonho. Tem alguma inspiração aí? Tua mãe, teu pai, tua avó, teu avô? Minha mãe, eu posso falar do meu pai também, mas é minha mãe. Eu acho que por ela ter me criado sozinha e ter passado uma esperança assim, sei lá, de eu ser quem eu sou, entendeu? Eu me inspiro muito ela. Ela tá até completando ano hoje, meu amorzinho. Mas eu fico feliz, a Nésia. Dona Nésia, feliz aniversário e parabéns pela filha linda e deve te dar muito orgulho, né? Mas ela é minha inspiração, de coragem, de força, de sabedoria, uma pessoa muito sábia, que sempre vem com conselhos maravilhosos pra mim e me ensina a ser uma mulher de verdade, né? E sempre com essas esperanças. Sim, é muito comum que a gente tenha alguém que nos faça acordar cedo, né? Que nos faça superar, porque a rotina de um pré-vestibulando não é fácil. Não é. Não mesmo. É acordar cedo, aí vai pra sala de aula, aí às vezes tem aquele professor que conta as mesmas piadas todo dia, que é chato, tem aquele professor que começa a falar da vida dele, e tu tá lá focado e tal. E às vezes tem que fazer a comida um dia antes. Nem todo dia dá pra almoçar no restaurante. Não, nem todo dia. Aí depois do almoço tem um sono. Não acontecia esse sono mais. Eu lembrava, compensava numas férias que eu tinha de uma semaninha e depois voltava tudo novamente. Mas foi acho que muita força, né? Ser focada. Mas eu agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido. Você que está acompanhando a gente do Instagram, a gente vai encerrar por aqui no Instagram. Se você quiser ver esse vídeo completo, corre pro YouTube que a gente vai continuar. Ainda tem esse prato aqui maravilhoso pra gente provar, né? Ainda tem muito papo pra rolar também. Então se você quer passar... Se você quer passar, nós queremos te aprovar. Vem pro One. Vem pro One. Eu não acredito que isso é a mim, velho. A gente não ensaiou, né? Não pode, deixa assim mesmo. Eu deixei. Deixa no real aí. Gostei. Gostei, ela ficou assim me olhando. Ainda tá no podcast. E tu já aprendeu. No final também ele vai falar isso. Então, se você quer... Tá filmando aqui ainda, viu? E a gente não vai cortar, não. Pronto, galera, agora que a gente tá no YouTube, a gente pode brincar um pouco mais. Agora a gente vai falar zoeira, né? Porque no Instagram tem que ser um pouco mais assim, formal, porque rola muito hate, né? Então... E aí acaba a bateria. Tem bateria extra aí pra trocar? Que a gente encerra agora e retoma já quando voltar a bateria. Ó, galera, a bateria da câmera vai acabar, isso é normal, é uma externa, tá? E a gente volta já. Estamos de volta, né? Agora que a gente deu esse break, foi divertido, né? Ela lá foi pega de surpresa, não sabia o slogan do curso. Isso é pra provar pra vocês que nada é ensaiado. Verdade, nada é ensaiado. E agora que a gente tá aqui descontraído, a gente vai comer um pouquinho também, né? A gente tá aqui no... Como é o nome daqui do lugar? Camarada. Camarada dos camaradas. Muito bom. Vai sair o mastigado aqui, o rock. Toma lá. Toma esse lençol. Estamos no YouTube agora, a gente pode descontrair, né? Muito bom. Então, lá. Estávamos falando que você veio do interior. Você é uma pessoa obstinada, muito focada, muito centrada. E eu acredito que você seria bem sucedida em qualquer área que você escolhesse. Já sou coach de carreira há mais de 20 anos. Já conheci milhares de estudantes. Quantos estudantes já passaram por ali pelo curso, né? E a gente percebe algumas características que são naturais. Tem coisas que o pai e a mãe não conseguem colocar no filho, né?
Por exemplo, a própria responsabilidade, né? O pai não consegue colocar no filho, mas ao longo da vida a pessoa consegue herdar. A pessoa passa por algumas experiências e ela se torna responsável, né? Agora, quando já vem desde novinha no caso, né? Que é o que a gente percebe, isso a gente percebe então que é um traço natural, tá? Então assim, eu costumo dizer que pontualidade é uma característica que a pessoa já nasce. Eu nunca vou conseguir converter alguém ao pontualismo. Pontualidade, assiduidade, né? As pessoas que faltam no cursinho, elas faltam em todos os outros compromissos. Ela marca o médico e ela não vai, marca com um amigo e não vai, porque a pessoa que não é assídua, né, a pessoa que é displicente com os compromissos, isso é dela, tá? A pessoa que é assídua, não, isso também é dela. Então tem algumas características que a gente já percebe em algumas pessoas, e essas características são características que levam a pessoa ao sucesso, né? O que você considera assim que isso é meu, tá dentro de mim, eu nasci com isso e eu consegui vencer por causa disso? Eu consegui aqui, ó, tô aqui fazendo o curso que eu sempre quis, vou me formar, vou ser uma mega cirurgiã. Eu acho que a questão da responsabilidade, como você mesmo falou. Eu acho que quando a pessoa já nasce, não é nem questão de favorecer em questão a isso, mas a responsabilidade sempre é um termo que a gente pode usar para compromisso. Quando eu me foquei nessa área, quando eu falei que queria mesmo essa área, foi em questão de dizer, eu vou fazer, eu sei que eu posso fazer isso. Então, focar nisso em questão de ser responsável nos estudos, ter mais foco, ter mais virtude em questão, porque é muito complicado a gente dizer que é uma coisa e não tentar, né? Não fazer a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, nada vai andar para onde devemos. Sim, é aquela história, né? Quem quer comer bolo de chocolate? Todo mundo levanta a mão. Mas a gente pergunta, quem quer fazer o bolo? Ninguém quer. Poucas pessoas, né? E é disso que você tá falando, né? Você queria fazer medicina, o seu bolo era medicina, o seu bolo de chocolate era medicina, e você veio fazer seu bolo, né? Isso. E conseguiu, né? Ao longo dessa caminhada aí, o que foi difícil pra ti? O que tu teve que superar? O que teve uma hora que você pensou assim, cara, isso daí tá me atrapalhando? Ou então, se teve algum momento que tu pensou em desistir, mas não por fraqueza tua, mas por alguma questão da vida mesmo? Por que eu te faço essa pergunta, Larissa? Porque tem muita gente que está passando por esse momento agora. O ano do pré-vestibular, o ano do terceiro ano é um ano bem delicado. É um ano em que, sei lá, a avó faleceu, o pai quebrou, a empresa do pai faliu, e aí não pode mais pagar, tem que mudar de escola, tem que mudar de cursinho. No teu caso, tu veio morar fora, não tem mais condição de sustentar a Larissa lá, volta pra cá pro interior. Aconteceu alguma coisa assim que tu considera que, cara, esse daí foi o meu dia bad, assim, que eu realmente repensei? Eu nunca cheguei a repensar, eu sabia que um dia, eu sempre tive muito propósito. Quando eu queria a coisa, eu sabia que querendo ou não, alguma hora eu ia conseguir. Eu sempre falei isso. Quando eu quero uma coisa, né? alguma hora eu vou ter que conseguir. Não sei qual momento, mas eu vou ter que conseguir, né? Então sempre teve isso. Não foi no momento eu terminei o terceirão cedo, então acabei passando, acho que um aninho sem entrar mesmo no curso, por estar no ano também, me esforçando muito, mas teve sim um período que eu tive que voltar para o interior para ajudar minha mãe com umas coisas lá, e isso meio que atrapalhou, e já chegaram para mim e falaram, e aí, desistiu do curso como tanto queria, né? Olha os capetas. Tentando, eu disse não. Olha os capetas aí que perguntaram, tá aí, ó, tá no podcast mais top do Maranhão. Mas eu disse não, só não é a hora certa, no momento que for a hora certa eu vou conseguir. Porque a gente tem que ter propósito. Se a gente não confiar nisso, ninguém vai confiar. Então você tem que fazer essa parte por você e não por outras pessoas. Mas eu sempre tive isso, eu sempre falei, é o meu sonho e eu vou ser assim, com fé em Deus, com a vontade de Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Eu vou conseguir sim fazer o curso que eu quero. Tu falou a palavra propósito umas 3 vezes já. É, né? Pois já. Essa é uma palavra. Não, eu acho interessante porque é uma palavra que tem sido muito falada, né, ultimamente, sobre propósito, né? E às vezes a gente nem sabe o que significa, a palavra propósito, né? Mas pra ti eu já tenho entendido, já que a gente conversando um pouco, que essa questão da medicina pra ti tem a ver com propósito mesmo, né? Porque tu já falou bastante, mas a gente ainda não entrou nisso. A gente ainda não entrou pra investigar o que é esse propósito da medicina. Mas eu achei desde a primeira vez quando tu falou, bonito tu falar no propósito. É algo que falta pra muita gente não sabe qual é o seu propósito, parece estar aqui na Terra perdido. Veio porque
pariram, assim dizer, pariram, e tá aqui na Terra e não sabe por que que tá, não sabe para que veio, não sabe qual é a sua função, sua missão. Você acabou de falar em Deus, né? E eu acredito que o propósito está muito alinhado com Deus. Para quem é cristão, para quem acredita, né? O propósito está muito alinhado com missão na Terra, né? E eu acho assim, a profissão da medicina muito linda mesmo. Eu passei meu ano passado inteiro em hospital, né? Questões familiares, né? Minha filhinha teve hepatite no carnaval, meu filho teve na UTI com problemas respiratórios, teve Covid na Semana Santa. E aí, quando deu no meio do ano, minha esposa sofreu um aborto, né? E aí, em setembro, meu irmão teve que fazer uma cirurgia de vesícula, teve que ser entubado, passou alguns dias na UTI. E aí, no final do ano, em dezembro, foi minha mãe, né? Minha mãe foi com infecção urinária e acabou falecendo. Foi um ano difícil para mim, para toda a família One, mas de todos, tudo na vida a gente tira lições, né? E assim, pra mim eu tirei várias lições, mas falando especificamente daquilo que é o nosso conteúdo aqui, que é essa área, que é a profissão da medicina, e falando em propósito, eu vi como é linda a profissão, o ofício, a missão, o ministério. Para quem é mais cristão, poderia falar em ministério. Olha o tanto que a gente orou, minha família inteira orou. Às vezes minha irmã saía da UTI e ia para uma vigília, e ali o nome dos médicos estava na oração. Quantas vezes nós oramos por médicos? E ali fora da sala de cirurgia oramos também. Eu vejo assim uma profissão muito ligada a isso, a cura, né? Claro, medicina é isso, é cura, né? E eu entendo que cura é um dom de Deus também, né? Até que tem até a expressão judaica, eu acho, não sei se é judaico ou hebraico, que é Jeová Rafá de cura, aquele que cura, aquele que sara, né? E aí eu te trouxe agora a minha visão de propósito e missão. Eu queria saber a tua visão de propósito, de missão, da medicina. O que é o teu papel na Terra falando da medicina? Porque tu falou muito propósito, eu fiquei curioso, eu quero saber o que é essa coisa linda. Realmente é o propósito. Eu acho que quando a gente tem o propósito, é quando queremos fazer algo e aquele propósito é tão... Não sei, peraí. Corta. Toma suco. Corta isso aí. Não corta não, deixa, vai ser engraçado. Mas sério, o propósito é quando a gente quer fazer alguma coisa. Quando a gente diz, se for o propósito de Deus para nossa vida, ter tal coisa, ter o que a gente quer, eu acho que tudo é da vontade de Deus. O meu foco era medicina, então eu tinha um propósito de estudar, me fortalecer mais naquilo. Eu tenho vontade de me especializar em cirurgia, então eu preciso focar no que eu gosto, para poder assim centrar e ser uma pessoa boa, pessoa melhor no que eu faço. Como você falou mesmo, os médicos, né, que foram pessoas maravilhosas. Eu acho que para eles serem pessoas maravilhosas, eles têm que ter um caráter, tem que ser humilde, tem que ser humano. E é esse que é o meu verdadeiro significado. Como foi a tua experiência lá no Botswana? Foi muito bom. Eu lembro que vocês sempre teve um carinho muito grande. Eu entrei lá, parecia que eu já estava um tempão, pela a simpatia e o conforto que eles trazem. Quando a gente entra assim em um local que é diferenciado, como sempre foi, e tão falado bem, nossa senhora, me falaram muito bem do cursinho. E isso me deixou, a gente ficou um pouco com vergonha, meu Deus, onde é que eu tô entrando? Quem são as pessoas que eu vou conhecer? Então eles trouxeram as bem-vindas, assim, os bem-vindos pra gente de uma forma sensacional. A tia Vandinha, a tia Santuza, seu Henrique, todo mundo sempre... Seu Henrique, tio Henrique. Eu achei. Eu sou tio também. Ele sempre foi muito aconchegante em tudo que fazia. Fazia me sentir super bem. A preocupação de ligar, perguntar, tá bem, onde que aconteceu que tu não apareceu por aqui? E as programações e a organização do curso. Eu sempre falei muito bem disso porque eu acho que pra gente ter foco, a gente precisa de uma organização muito boa, o que sempre teve lá no One.
em questão das aulas, em questão da didática dos professores com os alunos. Sempre foram muito bons de chegar e conversar. Tá precisando disso? O que falta para aprender? O que falta? O que não está entendendo? Então isso foi muito bom para o meu aprendizado, de poder tirar as dúvidas, sem ficar com o pé atrás do que o professor iria achar disso. Eu lembro que eu sempre tive um pouco de dificuldade em matemática. O professor Cássio, o que está acontecendo? Isso não está acontecendo, eu não estou conseguindo. Ainda não foi. Ainda não foi. E ele olhou pra mim e falou, pois vem cá. E ele sentou comigo e ensinou de forma tão delicada, de forma de, não tá entendendo desse jeito, vamos tentar de outro jeito, até conseguir entender. E hoje estou aqui, né? Estou tão famosa no curso de medicina. Muito legal. E eu agradeço pelo elogio, né, ao curso ano. A gente se esforça muito para que a gente consiga ser diferente, né? Eu fui fazer meu terceiro ano em Teresina, né? E assim, eu sou louco por aquela cidade. Mas eu me lembro que, pelo menos, não vou falar da cidade, mas pelo menos na turma que eu estudava tinha um clima de competitividade muito grande. Era muita competição mesmo, tipo assim, de puxar o tapete um do outro, né? Se eu deixasse minha apostila em cima da mesa, quando eu voltasse na hora do recreio, minha apostila não estava mais lá. A galera jogava fora mesmo a apostila. Era uma maneira de me tirar da jogada. E eu nem queria medicina nem nada. Eu queria engenharia. Eu queria engenharia e teologia, né? Inclusive, quando eu falava que queria teologia, o povo mangava de mim. Eu cheguei a fazer 2 anos de teologia. Então, assim, esse clima de concorrência agressivo, tóxico também, eu não acho legal, eu não acho saudável. E a gente se esforça para que não seja assim dentro do curso ano. Então a gente promove, de uma certa maneira, atividades para que a galera consiga se familiarizar e que o curso ano seja realmente uma família, né? Da tua jornada no curso ano, você fez amizades, parcerias, como era assim teu dia a dia lá dentro? Porque talvez alguém esteja passando por essa situação, né? E hoje em dia é tão delicado isso, né? Tem gente que não se dá bem no cursinho porque tem um clima de competitividade, tem a panelinha, tem a patotinha, às vezes por diferente classe social, sei lá, por diferentes motivos, tem de repente discriminação, alguma coisa do tipo, né? Na tua jornada, assim, no curso 1, esse clima lá familiar que tu acabaste de mencionar, te ajudou de alguma maneira? Você percebeu isso? Você fez amizade que vai levar para a vida toda? Teve o professor? Me fala um pouco disso. Sim, eu acabei fazendo muitas amizades. Amizades muito boas que até acabaram me ajudando com as dúvidas, que eu acho que o importante não é só o professor. É quem se rodeia da gente tem essa perspectiva, né? E essa amizade. E eu lembro que quando eu morava sozinha, moro sozinha, e aí eu lembro que chegava cedo lá, tinha aula, ficava logo pra almoçar, porque eu sabia que à tarde eu teria que estudar. E na hora do almoço era nossa senhora, era uma brincadeira. A gente se sentava e conversava e tirava as dúvidas. Na hora que dava o horáriozinho, vamos estudar, e ficava lá conversando. O que foi que aconteceu que tu não entendeu isso? Vamos tentar te ajudar. A gente sabia, vamos tentar de outra forma. Sempre isso, uma didática muito boa, porque quando a gente faz amizade com pessoas boas e que é os mesmos propósitos, o mesmo foco que a gente sempre consegue o que quer. Mas isso é muito bom, tenho amigos até hoje lá. Muito bom, maravilhoso. Aí, ó, é o que a gente fala muito no curso ano, quem estuda junto, passa junto, né? E é interessante quando você se cerca de pessoas que querem o mesmo que você. Foi o que o Lala começou a falar aqui. Fica parecendo papo de tiozão, né? Eu sou tiozão mesmo, mas tá aqui. Lala, uma jovem, falando exatamente daquilo que a gente fala muito no curso ano. Sexy de pessoas que querem aquilo que você quer também, né? E aí todo mundo se ajudando, todo mundo se apoiando. Tem dia que você não tá tão disposto, tem dia que você tá mais disposto, né? E aí um vai ajudando o outro e tudo mais, né? Sim. Aquela coisa da energia coletiva, né? Ajuda de verdade ou não? É só papo de Instagram, papo de podcast, ou não, realmente tem isso mesmo, da energia vibrante. Você me falou agora há pouco que teve um tempo que você passou fora, né? Teve que voltar para o interior e aí com certeza você ficou distante, né? Sim. Da rotina, dos amigos e tudo mais. Até que ponto isso realmente pesa? Essa coisa de estar perto de pessoas, ali no foco, no dia a dia e tudo mais. Sim, sei que ele acaba pesando sim. Porque quando a gente tem uma rotina, cria uma rotina e se acostuma com ela, tudo sai perfeito. E quando a gente acaba saindo um pouco dessa rotina, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Não sabe qual horário vai estar certinho. Mas eu sempre tentei
ter essa rotina. E eu lembro que eu ficava me comunicando com os amigos aqui, perguntando aí como foi, o que aconteceu, qual foi o assunto que rolou. Olha, foi assunto tal, mas aí eu posso te passar depois isso tudo aí. Eu ficava sempre tentando se adequar com o mesmo de longe. Mas é complicado, a gente não tem uma rotina correta como deve ser. Já que tu tá falando de rotina, então vamos falar da Larissa, dona de casa. Você mora só, como você falou, né? Então você tem rotina, você tem que lavar roupa, você tem que varrer, passar, engomar, tudo isso. Tudo sozinha, tá, gente? E aí, como é que faz pra sincronizar isso, né? Agora você não tá mais no cursinho, agora você tá na faculdade. A faculdade é puxada. E tem a casa. E tem mãe. E tem namorado. Né? Tem cachorro? Tem, só que hoje em dia ele não tá mais comigo, tava com a minha mãe porque ficou muito pesada a rotina. Mas ele passou uns 6 meses comigo. E aí foi corrido, porque como você disse, tem muita coisa, a gente tem que saber equilibrar tudo isso pra pôr numa rotina. Sincronizar, né? Isso. E aí, como é que tu divide isso? Tu faz a tua comida, tu come fora? Como Olha, é que é isso? eu sempre deixo muito separadinho. Eu gosto de fazer as marmitas dia de domingo. Ela é metódica, viu, pessoal? Ela é metódica, viu? Quando isso não acontece, eu acabo fazendo à noite mesmo, depois que chego da faculdade. E sobre arrumar a casa, sempre quando tem um tempinho. Chegou e tem aquele tempinho, vamos lá arrumar, fazer logo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou quando chega aquele tempinho, ou quando chega aquele montão de coisa, tu deixa acumular? Hoje eu tento não deixar acumular, principalmente roupa pra lavar. Sempre deixo de tentar, mas eu boto lá na máquina, chego só, estendo rapidinho e volto pra fazer as outras coisas. Mas é puxado, não é fácil. E o curso é o dia todo? Olha, o curso é dia todo. A gente só tem folga, acho que um dia, que é à tarde, mas de manhã ainda tem um pouco. E quando é à tarde, assim, a gente acaba pegando os assuntos pra estudar, né? Então nunca tem folga realmente. Porque como é integral, a gente sempre tenta ter uma vaguinha ali e estudar sobre os assuntos para poder não deixar acumular na prova. Sim. Porque é complicado, deixar acumular. Porque tem a aula, aí tem o externo também, que você já tem que ir lá para UPAs, para posto de saúde. E quando chega em casa tem a teoria lá que tem que dar uma revisada. Eu acho que o mais de tudo é tentar focar no principal. E porque quando a gente não pode acumular porque a gente também tem uma saúde mental, né? E a gente precisa muito cuidar dela. Quando eu não tenho quando eu acabo me pondo demais, me carregando muito, isso acaba me prejudicando. Então, quando tem uma vaguinha, eu sempre, não, agora é a minha hora. A hora de meu tempo. Boa. E eu sempre deixo isso pra cuidar porque... Como é essa tua hora? Ai, e gente, essa tua hora? Arrumar as unhas. E ao salão, aí tem um Se tempo... sentir mais bonita. Sim. Aí eu tenho um tempo com a minha família, com meu namorado, com todas as pessoas que eu amo, Ele é daqui? né? Ele é daqui, sim. Então tá mais fácil. Pois é, então eu sempre tenho coisa e isso ajuda muito, porque quando a gente tá com pessoas que entendem esse tempo, nunca fica muito Ele pesado. também é da área? Não. Ele já é de outra área, faz direito. Mas é sempre assim. Mas ele entende tua rotina direitinho? Entende muito bem. Até me dá umas ajudinhas ali. É complicado, né? Às vezes a rotina dele é um pouco mais ajustada, é um pouco mais estável, tu já um vulco, né? Tua rotina, teu dia corrido. Sim, ele te liga, tu já tá em outro lugar. Sempre assim, eu tô no OBS, tô no tal local, mas é de boa. É de boa. Ele é tranquilão? Tranquilão. Tu é tranquilo, né? Não, tu é mais controladorazinha assim, não, zangadinha. Não sou não. Eu sou bem tranquila em muitas questões. Tu é briguenta? Não sou briguenta, gente. Não sou briguenta. Eu só gosto das coisas certinhas. Mas eu sou tranquila. Ele também é uma pessoa tranquila que me apoia muito. E que sempre tenta tirar minhas dúvidas. Às vezes eu até falo pra ele que é capaz dele se formar em medicina junto comigo. Porque eu chego lá e assim, olha, eu tenho esse assunto pra estudar isso aqui. Ele, meu Deus do céu. Aí ele vai lá e diz, mas isso aqui não é assim? Eu disse, não é mesmo. Uma vez eu nunca vou esquecer que teve conteúdo de prova. E um dia anterior, acho que 2 dias antes, ele tinha conversado comigo sobre um assunto que poderia cair na prova. E realmente caiu. Eu liguei pra ele muito feliz. Eu disse, meu Deus, isso caiu na prova. Eu acho que ele tá na profissão errada.
Mas isso é muito bom. Eu acho que um apoio emocional é sempre muito bom, né? Pra fortalecer. Porque quando é muito sozinho, a gente acaba não tendo onde se apoiar. E é ótimo tu ter falado nisso, porque também é a realidade de muitos jovens, né? No caso, falou assim, tu acabou de falar assim, é muito bom estar acompanhado, né? Não, tu não falou isso, tu falou que não está sozinho. Não ter um apoio emocional. Bom, tem um lado de não estar sozinho, tem um lado de estar acompanhado e tem um lado de estar mal acompanhado. Tem essa possibilidade, né? Muitos jovens, eles acabam fazendo escolhas, né? Do namorado, da namorada, né? Às vezes pela aparência, às vezes pela beleza, às vezes pelo status, enfim, por motivos variados e aleatórios, né? Você fez uma escolha que foi, na sua concepção, né? Sim. Uma boa escolha. Ele te soma vocês estudam junto, ele te apoia e tudo mais, né? O que você considera assim que é um relacionamento, né? Para quem tá aí construindo a vida, como você, saiu de casa, não tem tempo para brincar, você não tá aqui para brincar. Não é fácil estar longe da família, fora de casa, fora da sua cidade, morando só, aí vem pra cá, aí vai brincar, aí arranja um namoro, aí o namoro é, sei lá, é um namoro que não soma. Eu até digo que relacionamento tem que multiplicar, né? Nem somar. Isso. É isso que eu penso. Eu não posso querer uma coisa menos do que eu quero. Isso não é nem questão de querer ser mais do que... Não. É questão de se valorizar. Quando esse negócio de opostos se atrai. Eu acho que os opostos não se atraem. Porque não tem como eu ser estudiosa e ele não ser. Isso não daria certo. Não tem como eu ser uma pessoa... Esse ditado que contam pra gente, eu não acredito num monte também. Não, isso aí não dá. Eles falam, bico com bico não se beija. Mas, gente, é sério. Se vocês não pensarem bem e não tentar equilibrar e ter um apoio para vocês olharem para ele e falar, pronto, é você que eu quero e vai ter um equilíbrio. Olha lá. Eu acho que isso é o apoio, sim, porque às vezes a gente é mais... Uma declaração. Olha de novo ali para aquela câmera e fala, amor, é você que eu quero. Gente, é questão, mas não é essa questão, mas é por conta de saber quem tá do seu lado. Esse podcast ficou romântico agora, hein? Ficou romântico. Ficou romântico. Todo mundo aqui de rosa aqui, será que é isso? Será que é porque tá todo mundo de rosa aqui, que tu tá assim, romântico? Virou um podcast romântico. Virou um lovecast. Mas gente, é questão de apoio emocional mesmo. Porque quando a gente tá sozinho, às vezes tá em paz é bom, mas não prefiro estar em paz do que estar mal acompanhado. Porque isso prejudica a saúde mental de uma pessoa. Então, ter esse equilíbrio e saber com quem está do teu lado é muito importante. Porque acaba que para fazer o bem acaba fazendo o mal. E isso é complicado, isso é ruim, porque querendo ou não desfoca do teu objetivo por querer mais uma coisa que poderia não ser o foco principal de estar se preocupando e acaba sendo, né? Então, sempre faça o que é melhor para você. Show de bola. Lala, diga para aquelas moças que estão ali te assistindo o que é um relacionamento saudável. Vamos lá. Gente, eu sou muito ruim em falar assim, tá? Essas coisas. Muito boa. Mas é uma pessoa que te ajude, que deixe, que ela entenda seu espaço e que saiba conversar de maneira eficaz, de sentar com você e realmente dizer sobre o que está acontecendo, sobre o que está sentindo. Então, pergunte bem, converse, tenha essa comunicação que é sempre muito importante. Maravilha, Lala. Muito bom. Show de bola. Ela é uma coach lover. Aqui. Pelo amor de Deus. Não, mas tá show, cara. Eu tô amando sim conversar contigo porque você aparenta uma maturidade muito legal. Muito legal. Você já falou muito bem da sua mãe. Falou agora do seu namorado, né? Vai vir noivado aí em breve, com certeza. Tudo na hora, né? Tudo no tempo de Deus. Tá tudo planejado, eu tenho certeza que você já planejou tudo. E nem é ele que planeja, é você mesmo, né? É você que diz ali e tudo mais, que você é... Tu é do papelzinho? Tu é de anotar? Não, eu fico só na cabeça mesmo. Acho que quando anota, acho que pessoas ficam sabendo, é melhor ficar guardadinho ali. Eu sou do anotar, porque senão eu esqueço. Em questão dessas, realmente é bom anotar, mas tá legal. Mas em questão de pra poder guardar, eu acho que eu prefiro não pegar. Sim, tá certo, é isso mesmo. Quais são os próximos passos agora? Próximos planos? Você me contou que planejou fazer medicina. Sim. Quando você era novinha. Gente, no momento tá só
Não tem lancha, casa na praia, casa no alto da montanha, viagens internacionais. Viagem, eu pretendo fazer uma semana no arquipélago de não sei lá o que, sei lá, Nagoya, alguma coisa assim. Grécia. Tem que ter mais metas aí. Tem sim. Eu acho que. Mas não vai falar também. Mas de principal, eu quero muito me formar e seguir a área que eu quero. Agora tua cabeça tá. Minha cabeça tá nessa. É seguir a área que eu quero muito, que eu não vejo, né? Eu tenho muita vontade de fazer cirurgia, somente cirurgia plástica. E então. Gente, olha só, vamos lá. A gente vai seguir a Larissa, cirurgiã plástica, é isso, não? Isso. Cirurgiã plástica, é isso? Ela vai ser cirurgiã plástica. Olha só isso aqui. Quem é que não vai querer ser operada, cirurgiada? Meu Deus do céu, linda desse jeito. Aí quando ela fizer não sei lá se vai ter nessa época aí, a dancinha do TikTok, ela, cirurgiã plástica. Aí ela vai fazer a dancinha do TikTok, venha fazer cirurgia comigo. Quem é que não vai querer? É o sonho. É que nem antigamente tinha propaganda da margarina, do sabão em pó. Como é que era a propaganda de sabão em pó? Mulheres arrumadas, mulheres lindas, com cabelos feitos, lá lavando roupa. Quem é que não queria lavar roupa daquele jeito, não, Glória? Todo mundo, né? Agora todo mundo vai querer ser, sim. Aí todo mundo vai chegar assim: senhora não, Larissa, doutora, me deixa igual a senhora. Igual, idêntica. Tem como operar o olho pra eu ficar com o olho verde? Vai ser fácil desse jeito, né? Eu quero muito, eu quero ser muito boa na minha área, que é o que é o importante, né? Mas eu não vejo a hora. Aí sim vai vir os sonhos que eu desejo muito realizar além desses, que é uma casa boa, dar uma estabilidade e falar, aposentar minha mãe realmente e fazer com que as pessoas ao meu redor eu possa ajudar elas, né? Não só mas tudo que possa deixar elas felizes. Maravilha. Gente, estivemos aqui com a Larissa, essa futura médica cirurgiã brilhante, maravilhosa. Gostei demais do papo cabeça. Essa mamãe tá de parabéns por ter criado uma filha. Beijo, mãe. Meus parabéns, eu te amo muito, muito, muito. Dona Anésia. Dona Anésia, eu nunca vou esquecer seu nome, Dona Anésia. Não tem como esquecer mesmo, acho que ela é única. Jamais. E aí a gente tá aqui encerrando o podcast, ela já recebeu a camisa do One, né? Cirurgiã. Já recebeu o mimo também. Sim, gente, coisa linda. Olha. O mimo da grife, como é o nome da grife? San Royale. Já recebeu o brinde da San Royale. E agora, cadê? Tá vindo. Agora congela aqui. Vamos, tem mais um. Bora. E como é o nome do gato? Tem que mandar um beijo pro gato também. Beijo, Lucas. Lucas, um beijo pra ti também, Lucas. Um beijo pra você também, gato. Ó, você, meu irmão, uma gata madura, cabeça focada, centrada, responsável pelo apoca, hein, filho? Pelo apoca. Tu, ó. Quem foi que tentou quem? Foi tu que foi lá? Foi ele. Chegou aqui o nosso presente. Filma lá, Lois. Que lindo! Família One, pra lá. Ai, obrigada, família One. Vocês estão no meu coração pra sempre. Ai, tá linda. Deixa eu mostrar assim. Perfeito. Ai, tá lindo, lindo, lindo. Então é isso, galera. Estamos aqui encerrando o nosso podcast One Day. Esse é o dia One, né? Traduzindo, é o dia que a gente homenageia pessoas especiais, pessoas que passaram pelo curso One, pela família, né? Pela família One e que marcaram também. Assim como nós podemos marcar a trajetória dela, também marcaram a nossa trajetória. E fiquem de olho que em breve mais um episódio de podcast One Day do Medium Cast. É isso aí. Quer passar? Agora tu já sabe. Vem pra One.